A Federação Espírita de Sergipe apresenta Ana Teresa Camasmie, no 9º Congresso Espírita de Sergipe, com a apresentação do tema Obsessores e Obsediados, Reencarnações Odiernas. Então, boa tarde, amigos, que alegria, hein? A gente se reencontrar, coisa boa. Encontrei aqui vários companheiros que eu conheci em Campo do Brito. Que bom, né, a gente se rever. Final de novembro estamos juntos outra vez. Coisa boa, né? Então, quero agradecer à Federação Espírita do Estado de Sergipe por essa acolhida, por confiar no meu trabalho. A gente vai ficando feliz cada vez que a gente percebe que o que a gente traz de melhor da gente também encontra com o melhor de todo mundo. Isso é uma alegria para mim. Obrigada, Chico Leite. Maravilhoso. Obrigado também em todas as redes de transmissão. Você que está na internet assistindo a gente. Estamos juntos, né? Muito bonito ver esse auditório todo aqui. Bom, gente, depois desse encontro tão levinho, olha o tema que eu vou falar para vocês. Difícil, né? Vou falar sobre obsessão. É porque esse tema, nós estamos no eixo da comunicação do mundo espiritual com o mundo terreno, e nós vamos conversar aqui sobre essa relação tão importante, tão delicada, tão própria, tão natural, tão comum de um mundo de prova e expiação. Então, as experiências de obsessão estão para todos nós. Em algum momento, ou muitos momentos, nós vamos estar nessa relação tão intensa. Então, a gente podia, pelo menos eu queria, poder trazer nessa nossa conversa, tirar um pouco desse ar tão pesado, mas a gente poder ter olhos de ver para essa relação. Então, eu quero começar aqui com alguns slides. Eu trouxe uns slides para me ajudar a não perder o tempo, porque eu quero que dê tempo para tudo. Então, obsessores obsediados, vamos conversar aqui sobre a terapêutica espiritual, que é a reencarnação. É o caminho de cura dessa relação. Então, vamos chegar lá. Então, eu começo com um trecho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é Leon Denis que nos traz essa noção tão rica de que a nossa vida, o nosso destino, descreve uma órbita. Então, às vezes a gente acha que é uma linha reta, né? E não é bem assim. Ele vai dizer que uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas e rege a marcha dos séculos e das humanidades. Cada destino gravita num círculo imenso e cada vida descreve uma órbita. Então, sem a gente ter clareza disso, nós estamos rumando nessa direção. E ele ainda diz mais que se divide em ciclos. Existem várias teorias explicando esses ciclos do desenvolvimento humano, que esse ciclo acontece de 7 em 7 anos, outros dizem que é de outra ordem, mas que tem ciclos e a gente sente esses ciclos. A gente não diz assim, eu acho que eu estou fechando um ciclo da minha vida, né? Estou aqui na metade da minha existência, estou me aposentando, acho que estou fechando um ciclo. Não é à toa que a gente diz isso, porque ela é realmente feita de ciclos, como ele está afirmando para a gente. E ele vai dizer que esse movimento que a gente faz espiritual, ele é em espiral. Então, eu gostei desse termo espiral, porque é um espiral que não tem o mesmo diâmetro, vai se ampliando. Vamos ver? Então, eu trouxe um desenho, eu imagino que seja assim. Cada destino seja assim. É uma espiral que vai aumentando, né, vai amplificando, ou seja, porque a gente está enriquecendo, crescendo, se desenvolvendo. Essa espiral que cada um de nós se dirige a Deus, né? É um destino inexorável para a gente, que bom, né? E esse movimento, a gente está obedecendo à lei do progresso. Então, não há ninguém que esteja fora disso. Não existe estar fora disso. Tudo o que acontece na nossa vida, em algum momento, de alguma forma, contribui para esse movimento que a gente está fazendo. E aí, então, peguei uma frase de Paulo de Tarso, que está no Livro dos Espíritos, em que ele diz que gravitar para a unidade divina é o nosso destino. Então, estamos todos fazendo esse movimento. E aí, na questão 781,
Kardec pergunta se a gente pode parar isso. Será que essa espiral, a gente está fazendo esse movimento em espiral indefinidamente na direção de Deus, mas a gente pode parar esse movimento? Os espíritos dizem que parar a lei do progresso não, mas a gente pode complicar. A gente pode embaraçar, a gente pode retardar, a gente pode fazer bem lentinho, a gente pode tornar bem difícil, né? E aí Kardec ainda comenta que o progresso, ele é da nossa condição, não é uma coisa que a gente escolhe. Não estou com vontade de progredir hoje, né? Você está progredindo querendo ou não. A única coisa que difere é o tempo que cada um de nós vai levar para cumprir. E ele ainda diz que é uma força viva. Eu gosto desse termo, né? É vivo, não é teórico, não é pensado, não depende de ninguém. É vivo, nós sentimos essa pulsação do progresso na nossa existência. A gente sente no espírito que a gente pulsa. Mesmo que você faça o movimento contrário, você sente uma tensão do movimento contrário. Todas as vezes que a gente age contrário ao nosso desenvolvimento, a gente adoece. Isso mostra o quanto natural é, o quanto orgânico é o nosso desenvolvimento. Então, essa força viva pulsa, pensa no batimento cardíaco. Assim é a lei do progresso na gente. O tempo inteiro tem uma coisa que te diz assim: olha, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. Que às vezes a gente traduz como angústia, que às vezes a gente traduz como ansiedade, que às vezes a gente traduz tem alguma coisa errada, que às vezes a gente traduz assim: eu tenho uma sensação que eu ainda não cheguei a ser eu tenho uma impressão que eu vim fazer alguma coisa que eu ainda não comecei. Está tudo certo na minha vida, mas eu não estou bem nesse tudo certo. Esse desconforto, ele é essa marca do progresso nas nossas fibras, né, da alma. Não tem nada errado com você. Você é só um espírito em progresso. E aí, então, eu coloco de novo essa espiral, porque embora a lei do progresso esteja o tempo todo pulsando, te impregnando de força para você seguir nessa direção do crescimento, a gente pode ficar dando voltas no mesmo lugar, resistindo ao crescimento. Podemos ficar girando em círculos, repetindo adoecimentos, modos de viver, modos de conviver, achando que a gente está certo, ou esperando uma salvação externa, ou ainda se sentindo injustiçado, ou ainda achando que tem alguma coisa errada, não era para você estar vivendo a sua vida como você está vivendo. E você então faz um fenômeno que eu vou dar o nome de repetição. Então é aquele modo, aquele momento da sua vida em que você faz muito esforço, mas não sai do lugar. Então você está exausto, mas você não muda. Mas nada se transforma na sua maneira de ser e de conviver. Então, em termos de progresso, você está embaraçando o seu progresso. Em termos de transformação moral, você está dando mole. Então, essa repetição que nos adoece, que traz para nós muito sofrimento, a gente leva tempo para parar de repetir. E embora muitas pessoas ao nosso redor nos falem isso, olha, muda isso, olha, faz tal coisa, olha que tal isso, que tal aquilo. As sugestões nos irritam e a gente não faz mais movimento algum e se mantém no sofrimento. E é impressionante como é que os fenômenos difíceis vão repetindo. Então você vai repetindo falência financeira, você vai repetindo fazer dívidas, você repete relações lesivas, você repete relações complicadas na família, você vai repetindo comportamentos lesivos de sofrimento e não desconfia o que é que você precisa mudar em você. Ainda há alguma expectativa de que algo do lado de fora mude, ou que alguém venha te salvar, ou sei, qualquer coisa desse tipo, menos eu mesmo. E se perguntar muito, vai me dando raiva e irritação. E se perguntar muito, eu começo a achar que Deus não olha para mim, que o anjo da guarda se esqueceu de quem estava cuidando. E vou indo para um lugar muito difícil. Um lugar de muita solidão e de isolamento, que inclusive favorece os processos obsessivos. Então, o que é que nos mantém na repetição, já que nos faz tanto sofrimento, já que a gente fica tão mal no sofrimento?
O que nos mantém lá? Pode ser que você não saiba que você está repetindo. Pode ser. Pode ser que você esteja tão distante de si. Pode ser que você esteja tão adoecido que você não consegue desconfiar. Não desconfia. Ou pode ser que você já se deu conta que repete, mas fica ambivalente. Ou seja, parte de você quer muito a mudança, parte de você sabe que pode ter uma vida melhor, parte de você quer se curar, mas tem uma parte de você que diz não para esse crescimento, porque ainda se sente atraído por esses movimentos lesivos que você repete. E esses movimentos lesivos não são coisas enormes, tipo crueldade, não. Eu estou me referindo a movimentos lesivos em que a gente diz assim, só hoje, né? Só agora, né? Também não dá, né? São essas pequenas concessões que você acha que é só hoje, mas se torna todo dia, toda hora, em todos os momentos. Mas ninguém é perfeito também, não é? Então você vai mantendo os seus comportamentos que te adoecem e adoecem no seu entorno, e você não desconfia que é isso que te mantém na repetição. Porque tem o outro lado te dizendo assim, nossa, mas eu quero melhorar, eu quero me curar. Procura tratamento, toma remédio, faz terapia, toma passe, vai para reunião de desobsessão, você faz de tudo. Mas você faz com uma mão e com a outra mão você desfaz. Então, qual é a situação bíblica que a gente conhece bastante disso? É quando Jesus diz ao cego de Betsaida, volta para casa, mas não volta para a aldeia. Essa é a nossa questão. A gente vai ao encontro de Jesus, a gente busca a cura, mas a gente volta para a aldeia. Ou seja, a gente volta para as situações, a gente volta para os comportamentos que lesam o nosso coração. Então, a gente às vezes não percebe que os nossos movimentos cotidianos são extremamente tóxicos. A gente demora para perceber isso. E eu sei que a gente demora para perceber isso, porque a gente acha que, como é tão comum de todo mundo conviver daquele jeito, a gente acha que é assim mesmo. Então, todo mundo lesa, eu leso também, todo mundo faz, eu faço também, todo mundo concorda, eu concordo também, todo mundo ri, eu rio também. E a gente tem dificuldade de se diferenciar dos grupos e dos lugares que têm comportamentos lesivos. E assim, a gente se mantém ambivalente, sem energia para poder fazer as transformações morais. Olha, gente, para a gente sair dessa ambivalência, vai precisar de muito esforço, não é pouco, não. Porque a gente tem que fazer rupturas para sair da ambivalência. Né? Não, eu quero emagrecer, mas não quero abrir mão de comer as coisas gostosinhas. Né? Uma coisa simples, não é verdade? Eu quero me tornar espírita, eu quero frequentar a casa espírita, mas eu não quero abrir mão de todas as minhas agendas de prazer, agenda familiar, agenda de tantas coisas. E aí fica assim, eu só vou na casa espírita quando sobra tempo. Então, se você acha que fazer as coisas que vão te ajudar no progresso, você só vai fazer quando sobrar tempo, a possibilidade da sua transformação moral é muito pouca. Tenta fazer um curso de inglês assim, você vai no curso de inglês só quando tiver tempo. Esse dia é nenhum. Tenta ir na academia de ginástica só quando sobrar tempo. Você não vai conseguir condicionamento físico. Então, quando você faz alguma coisa que é em prol do seu crescimento só quando sobra tempo, esse dia é nenhum. Eu vou guardar dinheiro só quando sobrar. Não vai sobrar. Então, quando a gente empreende a força da transformação, você vai ter que passar por renúncias. Qual é a renúncia que você precisa fazer? Você vai ter que pensar nela. Mas eu já te digo com certeza, a renúncia que você vai ter que fazer dói. Não existe a possibilidade de você romper um relacionamento afetivo lesivo sem doer. Não existe a possibilidade de você sair de um trabalho tóxico sem doer. Vai doer. Porque você tem ganhos ali. E você vai ter que abrir mão desses ganhos para você empreender seu movimento de transformação. Seja ele qual for. Então, a repetição de comportamento lesivo, seja ele com você ou com os outros, leva a você
compor o teor da sua psicosfera própria. Psicosfera é esse hálito mental que está o tempo todo com a gente. Onde a gente vai, a gente expressa o nosso hálito mental. Assim como a gente expressa o hálito que vem do seu estômago, passa pela sua boca. É da mesma maneira. E acontece uma coisa interessante com o hálito que vem da nossa boca, que a gente se acostuma. Então, só quem está fora que percebe que não está bom, você não percebe mais. É exatamente assim o nosso hálito mental. A gente se acostuma com ele de uma tal maneira que a gente não percebe que a gente não está bem. E quem está perto de você é que sente o seu nível de irritação, que sente o seu mau humor, a sua hipersensibilidade, né? Então, você precisa ter bastante esforço para poder suportar, perguntar para alguém como é que te percebe, para que o outro possa te dar notícias sobre o seu hálito mental. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de escutar isso, porque a gente gostaria só de escutar notícias muito boas a nosso respeito, mas nem sempre é assim. Se a gente está num processo de repetição de comportamentos lesivos, a nossa psicosfera, ela é assim, amarga, negativa, que só fala coisas ruins, que só dá notícias ruins, que tem pesadelos, que as conversas são todas pesadas. Ou então a gente vai para a ironia, que é o contraponto, né, do mau humor. Aí a gente, se vai falar alguma coisa engraçada, só se for irônica. Não tem a graça que seja sem escárnio, né? Porque nós podemos falar de coisas engraçadas e boas sem ser escarnecendo o outro ou a si mesmo. Mas a gente tem dificuldade de encontrar esse ponto, né? Muita dificuldade. E aí o que acontece quando você tem esse tipo de hálito? Quando essa sua psicosfera tem esse tom, tem esse sabor, esse cheiro, que tem essa qualidade, não é? Quem é que a gente atrai? Quem tem qualidade semelhante. Então, a gente atrai espíritos com o mesmo hálito mental. O nome disso é consentimento. É assim que começam os processos obsessivos. Eles não começam na intensidade. Os processos obsessivos, eles começam de maneira muito sutil. Porque é assim, é esse consentimento, né? Nesse consentimento que eu vou dizendo sim para esses pensamentos negativos, eu não recuso os pensamentos negativos, e então eles passam a habitar a minha psicosfera, passam a compor a minha psicosfera, né? E aí então, nós estamos experienciando obsessões que vai de um grau bem simples a graus bem mais avançados, como o Elahá colocou bastante aqui, né, os exemplos de mediunidade que a gente pode ter e os graus de obsessão também, né? Você já conhece de cor, né? Simples, fascinação e subjugação. E é sempre importante lembrar que quando a gente fala obsessão simples, não quer dizer que é uma coisa simples. É porque o obsessor não esconde sua intenção de atrapalhar. Olha que coisa interessante. Mesmo um obsessor sem esconder a intenção de atrapalhar, a gente ainda continua dizendo sim. E aí, quanto a dizer sim, queria lembrar a vocês como é difícil a gente conseguir dizer não. Como a gente tem medo de desagradar. Como a gente tem medo de conflitos. Então, enquanto a gente não tem coragem de assumir os nossos pensamentos próprios e poder sustentar esses nossos pensamentos, os nossos posicionamentos, onde quer que a gente vá, a gente está abrindo portas e janelas para que a nossa psicosfera seja composta de espíritos que se aproveitam dessa nossa superfluidade, né? Dessa nossa melifluidade, dessa nossa abertura, dessa nossa permissividade, né? Eu atendo muita gente e me surpreende, ultimamente tem me surpreendido isso e entristecido o meu coração. E eu tenho percebido, e estando em convivência, às vezes profissional, às vezes afetiva, com pessoas de classe financeira boa, de boa para cima, vivendo relações familiares extremamente desrespeitosas, que eu vou chamar de lesivas ou tóxicas. O que eu chamo de desrespeitoso? É quando não tem fronteira, quando não tem limite. Então, são relações de agressões verbais, de gritos, de escárnio, de diminuir um ao outro e não tem sequer uma palavra que diga chega.
E aquilo vai crescendo. E vai tendo reatividade de um lado, reatividade do outro. Relacionamentos afetivos de uma abertura de lesão inacreditável entre pares afetivos, né? De desqualificação de um para o outro. E não tem nenhum sinal de limite. Isso é muito preocupante. Muito preocupante, porque estão reencarnando cada vez mais, a gente já sabe disso, né? Nós espíritas sabemos disso, que estão reencarnando espíritos com um grau de inteligência muito importante e com aprimoramento moral muito pequeno. Então, os pais de hoje, os pais dos adolescentes de hoje, das crianças de hoje, precisam muito de capacitação, de treinamento, de ajuda e de rede de apoio, porque estarão diante de filhos muito inteligentes, estrategistas, que sabem manipular, que sabem dialogar, ferir, sem nenhum limite moral. Então, nós estamos precisando de ajuda, muita ajuda, para que possamos criar os nossos filhos. Não é de pouca ajuda. Então, quando eu escuto dizer assim, eu sou mãe solo, eu sinto compaixão de quem fala isso. Não existe mãe solo, não pode existir mãe solo. Porque nós precisamos de ajuda para criar os nossos filhos. Deus fez tudo direitinho. 2 responsáveis para ter uma criança. Porque para cuidar de um espírito, precisamos de 2 cabeças pensando no mínimo. Precisamos de avós, de tio, de padrinho. Precisamos dos amigos da casa espírita, para que a gente possa conseguir dar os contornos e os limites para que esses espíritos possam colocar sua inteligência a serviço do mundo. Senão vão destruir a grandeza que trouxeram para compartilhar. Porque uma inteligência sem contorno, ela causa muito mal social. Nós precisamos, mais do que nunca, respeito, contorno, limite, amparo, ajuda, rede de apoio, braços dados, para a gente poder direcionar esses espíritos incríveis que estão chegando nas nossas mãos. Aqui um parênteses, ontem eu estive na Escola da Justiça, aqui, né, de Sergipe, pela primeira vez, e eu tinha que fazer uma palestra para eles sobre felicidade. Não era uma palestra espírita, era uma palestra motivacional, e eu fiquei muito surpresa, porque vieram muitos jovens nessa palestra. Fiquei muito surpresa, porque não é comum um jovem ir à palestra. E eu fiquei mais surpresa ainda com a participação deles no final. São jovens de uma comunidade próxima. A participação deles foi muito bonita, me surpreendeu muito. Porque eles falaram coisas incríveis. Eu estava falando que o que faz a diferença para a nossa felicidade é muito distante dos parâmetros materiais. Felicidade não é prosperidade. Prosperidade material é ótimo, muito bem, mas ela não garante a felicidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, apoiei minha fala de que a felicidade tem a ver com afeto e reconhecimento, com respeito, com limite. E aí os jovens disseram assim, a gente até tenta ter respeito, mas é muito difícil quando a direção da escola não nos respeita. Eles falam tanto no Setembro Amarelo, sua vida vale a pena, sua vida tem valor, mas em agosto, julho, junho, ninguém nem fala sobre esse assunto. Então, eles ainda disseram uma coisa muito interessante, disseram assim, que quando a gente tem famílias lesivas, quando a gente tem relacionamentos na escola lesivos, a gente sofre e também faz os outros sofrerem. Então, olha, esses jovens mesmo, eles têm olhos de ver, eles estão entendendo tudo, mas eles estão sem apoio, foi o que eu senti. É como se eles dissessem assim, olha, a gente está entendendo, mas não dá para a gente fazer isso sozinho, sem que os adultos, para quem toma conta das coisas, nos ajudem nesse lugar. Então reclamam que a gente é desatento, reclamam que a gente é desrespeitoso, reclamam que a gente fica no celular, mas qual é mesmo a ação que esses adultos têm sobre nós para nos ajudar a fazer diferente? Então, eu fiquei muito sensibilizado com eles, fiquei muito feliz de vê-los tão atentos e abertos para quererem saída. Eles querem saída, esperam saídas de nós que somos os adultos que cuidamos deles. Então, na Gênesis, lá no capítulo 14, no item 45 e 46, trouxe aqui alguns itens sobre a obsessão propriamente dita. Porque quando a gente fala de obsessão, a gente fica logo com raiva do obsessor. E eu queria aqui poder pensar outra coisa. O obsessor só chega na sua vida porque você tem uma coisa a ver com ele. Então você precisa olhar o que é que você tem a ver com isso.
Qual é a sua ponte de ligação? Onde é que está, eu brinco lá no Rio, onde é que está o seu super bonder, né? Que gruda, que cola, né? Qual é o seu sentimento? Qual é o seu movimento que às vezes para você é difícil identificar, mas é justamente ali que se dá a sua ponte de ligação. Então, sem você estranhar, não há a possibilidade de você se curar de um processo obsessivo. Nem de desconfiar que você está entrando num processo obsessivo. Mas lembra, tudo começa com a repetição. Você tem pensamentos repetidos, muitos comportamentos repetitivos. Tudo que tiver repetição, você está criando ambiente obsessivo. Na psiquiatria, a palavra obsessão não tem nada a ver com espírito obsessor, tá? Para a psiquiatria, para a psicologia, obsessivo é tudo aquilo que é repetitivo e insistente. Isso tem ponte com a nossa definição, né? Uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela tem pensamentos insistentes. Não se atribui isso a um espírito, se atribui ao próprio. Mas eles usam palavras muito semelhantes, ou a gente usa palavras semelhantes a eles. Há um constrangimento, há uma restrição de comportamento, restrição afetiva, né? Então, insistência, persistência, repetição, você precisa pensar. O que está acontecendo com você para você ficar grudado nesse lugar, né? Então, pululam em torno da terra maus espíritos em consequência da inferioridade moral. Então, esses obsessores não podem ir para outro lugar, não, a gente fica pensando, né? Mas como assim? Eles só estão aqui porque a gente atrai. Se o nosso comportamento fosse de espíritos puros, não haveria por que eles estarem em nossa companhia. A gente chama, a gente atrai, né? Se você fica com muito medo, passando num determinado lugar, e você não aciona seus recursos da fé, você atrai espíritos que se divertem com pessoas que têm medo. Então é simples assim, não é? Se você tem o hábito de bater na mesa quando você tem raiva, você atrai espíritos que adoram bater na mesa, que adoram confusão, que se divertem com o mal-estar de uma família. Então, o problema é de quem se diverte com isso ou o problema é de quem bate na mesa, né? Então, a gente precisa começar a pensar nos nossos comportamentos repetitivos. Então, a obsessão é uma sensação persistente. Aí a palavra da persistência, da insistência. Obstinação de um espírito em querer manifestar-se. Percebe essas palavras que estão dando repetição, intensidade, grude, né? Apresenta muitas características diferentes, desde a simples influência até a máxima influência. Então, pensar em obsessão é também falar de atração. Grande parte das histórias que aparecem nas reuniões mediúnicas, a obsessão tem a ver com atração, mas tem a ver com traição. É interessante essa palavra. Grande parte dos obsessores insistem em acompanhar seus obsediados porque querem que ele tenha um comportamento anterior. Nesse comportamento anterior, eles tinham mais espaço de relação, porque se sentia igual. No momento em que o obsediado começa a ter um comportamento um pouquinho diferente, ele começa a perceber que está perdendo o terreno. Então, ele vai intensificar a sua ação, porque ele não acredita na sua transformação moral. É claro, a nossa transformação moral ainda é muito frágil, ainda é iniciante. Então, você faz um movimento diferente e 9 iguais. Ele vai investir em qual? Nos 9. Esse diferente, o tipo de pensamento que virá é: sério, você vai fazer isso? Quem não te conhece que te compra, né? Claro que não. Então, vai colocando uma coisa chamada dúvida nos nossos movimentos novos, tenros, pequenininhos. Quantos de nós têm a sensação que é farsante? Quantos de nós têm a sensação de que engana, de que ninguém nos conhece verdadeiramente por dentro? Esse tipo de ideia não é sua. Esse tipo de ideia é a ideia de quem insiste em te ver apenas pelo olhar anterior. Mas quem é esse que insiste tanto que você tem o comportamento anterior? Foram os nossos pares afetivos ou pares
de algumas circunstâncias que a gente agiu de uma maneira inadequada, imatura, e nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo de um bom modo. Então, lesamos algumas pessoas e ainda não conseguimos ressarcir nem curar esses corações. Então, nós temos dívidas afetivas de longa data, que a gente tem muito ainda o que reparar e o que cuidar. Isso não é tão simples da gente curar, nós precisamos de muita fé, muita determinação para a gente fazer passos diferentes. Então, entende por que eu estou falando tanto da repetição? Sai da repetição, pelo amor de Deus, porque é na repetição que as nossas companhias anteriores encontram morada. Então, em vez da gente retornar aos estágios anteriores para estar com elas, o processo tem que ser diferente. Você, no lugar novo, convidar esses obsessores a também darem um passo diferente. E, sem dúvida, esse é o tipo de conversa que a gente tem numa reunião mediúnica quando a gente esclarece um espírito adoecido. Ajudá-lo a dar um passo novo, ajudá-lo a sair da repetição também. Quando a gente lembra, geralmente um espírito começa a ficar um pouco confuso, quando a gente lembra a ele sobre os laços afetivos. Porque o que acontece na obsessão? Você fica com o seu ponto de vista, que era grande, todo apertadinho, você só vê aquilo. Você só vê a mesma coisa, você não consegue ver mais nada. Então, o que acontece com o obsessor? Todo o seu ponto de vista fica restrito, ele fica ali 24 horas torcendo pela sua queda. Ele não olha mais o amor que ele tinha, a mãe que ele tinha, os filhos que ele teve, a profissão que um dia ele teve, as coisas boas que ele já fez. Então, na mesa de esclarecimento, no encontro de esclarecimento mediúnico, a gente precisa lembrar ele que ele é mais do que aquela relação adoecida. Lembrar a ele a vida inteira que ele já teve e que ele ainda pode ter. Lembrar que ele é um espírito em progresso, em crescimento, aquele é um ponto da estrada. E às vezes a gente transforma um ponto em destino. Quando a gente não consegue abrir mão de que eu estou certo, eu tenho que vencer, eu quero justiça, os nossos parcos conceitos de justiça, queremos recompensa da dor que a gente sentiu através da punição do outro. Então, creia, nós podemos ter obsessores, não só desencarnados, a gente pode ter relações de encarnado para encarnado totalmente obsessiva. Então, pode ter relação obsessiva de desencarnado com desencarnado, de encarnado com encarnado e vice-versa, né? Daqui para lá e de lá para cá. Então, nós podemos ter relações obsessivas em qualquer estágio da nossa existência. Basta você entrar na repetição. Basta você não fazer o movimento novo, né? Bom, como é que a gente pode se libertar das obsessões? Como é que a gente pode sair das repetições, das obsessões, das relações tóxicas, né? Como é que a gente pode sair disso? Né? Então, eu queria que alguém me desse notícia do horário. Algum anjo aí? Não, que horas que termina aqui? Eu não tenho nenhuma... Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 784, olha que coisa interessante essa resposta. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem. É por isso que quando o rapaz perguntou assim, todo mundo chega na casa espírita quando sente dor, né? A gente não fala isso, só entra na casa espírita pela dor, não sei o quê, né? Por que acontece isso? Eu não concordo que é só pela dor, não. Mas, geralmente é pela dor, por quê? Para a gente procurar recursos de melhora, geralmente, a gente chega no excesso do nosso mal-estar. Difícil... vai terminar 4h35. Muito obrigada, tá? Ou seja, temos 30 minutinhos. É difícil a gente conseguir chegar na nossa cura, em caminhos da nossa cura. Eu estou com uma vontade de me curar. Né? Geralmente, a gente procura a nossa cura quando a gente não aguenta mais. Então, os espíritos são sábios quando dizem que a gente precisa dos excessos. Eu penso, que pena que precisa ser assim. Por que precisa ser assim? Precisar não precisa, mas se torna assim no nível evolutivo que a gente está.
Porque a gente ainda é muito atraído por algumas coisas, tipo, nós queremos coisas imediatas, nós queremos muito mais o prazer do que o dever. Não é que o prazer não seja bom, mas quando ele tem que ser excessivo, ele reduz as nossas condições de dar conta do que é o nosso dever. E a gente vai tirando as nossas condições de sustentação, de saúde na vida quando a gente faz isso. Quando o prazer excede, quando ele está fora dos seus parâmetros, a gente começa a ficar irresponsável. E vamos achando normal, né? Então, é por isso, como a gente é imaturo emocionalmente, nós chegamos ao excesso do mal-estar para a gente começar a ter coragem de empreender os movimentos em direção ao bem. Eu falo isso em todos os âmbitos, tá, gente? Você pode pensar isso na sua saúde física, você pode pensar isso na sua saúde moral, emocional, ou coisas assim. Quantas pessoas já me falaram, depois que eu faço uma palestra, que diz, foi depois que eu entrei para o Espiritismo que eu descobri que eu tinha um relacionamento lesivo. Vivia 30 anos com uma pessoa sem descobrir que aquilo era lesivo, né? Então, por que aconteceu isso? Seu pai e sua mãe eram assim, sua tia, seu tio era assim, todo mundo era assim, você acha que com você também é assim. Então, para você conseguir descobrir que tem alguma coisa diferente, você precisa ter contato com o diferente para você poder sentir essa vontade de mudar. Se você não tem contato com nada diferente, vai precisar que o mal chegue ao excesso, né? Bom, na questão 783, os Espíritos dizem que os desígnios da providência funcionam assim. O mal chega ao excesso, é do mal que começa a sair e a nascer o bem. É por isso que mesmo depois de momentos tão difíceis na nossa vida, em que a gente percebeu os nossos descaminhos, os nossos movimentos difíceis, mas em algum momento, quando a gente começa a fazer uma possibilidade de se perceber agindo, que foi bacana o que o Maurício trouxe para nós aqui, o Maurício Keller, né? Que ele falou desse lugar da consciência, quer dizer, eu tenho a possibilidade de me observar e perceber, isso aqui não está bom para mim. Então, quando eu começo a perceber que tem eu refletindo sobre eu mesmo, quando eu começo a fazer essa distância entre eu e eu mesmo, eu começo a criar um espaço de liberdade. É só nesse lugar que a espiritualidade pode atuar. E enquanto você não faz diferença, se você não faz nenhum espaço entre você e as suas ações, entre você e os seus pensamentos, a espiritualidade não invade você. Precisa ter alguma chance para a espiritualidade agir, para te sugerir, para te intuir, para te apoiar, para te dar uma ideia nova. Então, isso nos acontece quando a gente está no excesso do mal. E para poder explicitar isso, eu me lembrei de um caso que está no livro No Mundo Maior, que vocês devem conhecer essa história, mas eu queria apontar algumas coisas importantes nessa história, né? Para quem não conhece, no capítulo 18, André Luiz vai contar uma incursão que ele fez com o Calderaro, numa região trevosa, uma região muito difícil, muito pesada, muito sofrida, que tinham alguns idosos, que mexiam numa lama enorme, mas eles viam nessa lama dinheiro, notas de dinheiro. E seguravam essa lama e botavam no peito e estavam assustados com medo de alguém vir e roubar e tomar deles aquilo. E eles conversavam o tempo inteiro, só falavam sobre isso. Olha a repetição, olha o pensamento obsessivo. Só falavam só sobre isso. Rápido, alguém pode pegar, segura, nós descobrimos uma coisa incrível. Então, aquele grupo de pessoas mais idosas, apegados ao dinheiro, aspas, né? Era lama, num sofrimento moral absurdo, muito difícil. Só falavam esse assunto. Isso, André Luiz está assistindo esse grupo. Não conhece ninguém do grupo. E continuam, né? Aquela conversa obsessiva entre eles, até que, na hora que André Luiz e Calderaro estão juntos, um deles começa a dizer assim, mas gente, onde estão as outras pessoas da nossa família? Será que nós não estamos ficando muito loucos? Será que o que está acontecendo com a gente aqui não é um pesadelo? Então, olha que coisa interessante. Como é que começou o processo de ajuda de uma dessas pessoas?
estavam todos na repetição. Estavam todos num pensamento obsessivo e comportamento obsessivo. Quando ele estranha aquilo, é que ele começa a se diferenciar do grupo. E aí o que acontece em seguida? Aí sim, a equipe dos espíritos amigos, liderada pelo Calderaro, dão passes nessa pessoa. Quando dão passes nessa pessoa, que é o avô do André Luiz, que se chamava Cláudio, ele começa assim, então a ver o André Luiz e o Calderaro. Só quando ele estranha e toma passes. Antes de estranhar e antes de tomar passe, nenhum deles percebeu a presença. Porque estão em graus diferentes de vibração e de condição moral. E o que acontece em seguida? Quando ele, que foi o único que começou a estranhar, achar que talvez aquilo tudo fosse uma piração da cabeça, vê esses espíritos, os toma como se fossem salvadores, como se fossem enfermeiros, pessoas que vieram ajudar. Então, ele vem desesperado, por favor, nos ajuda. Né? E aí, então, ele começa a pedir ajuda, a querer melhorar, a querer sair dali, começa a se dar conta do grande mal-estar. E aí, quando ele vai falando, enquanto esse senhor vai falando, André Luiz começa a reconhecer que é o avô. Quando ele reconhece que é o avô, ele é tomado de grande emoção. E aí Calderaro dá uma segurada nele, né? E aí ele começa a se confessar. Esse senhor começa a se confessar, esse avô. Começa a vir lembranças. Vocês viram o poder do passe? Que coisa maravilhosa. Começa a vir lembranças. Aí ele começa a se lembrar do que aconteceu. Aí ele começa a se lembrar que quando, antes, né? Ele não tinha entendido que ele tinha desencarnado até então. Que quando ele estava mais jovem, que ele tinha uma irmã, que era meia-irmã, ou seja, era uma filha que era só do pai. O pai tinha tido uma filha na adolescência e quando casou com a mãe dele, trouxe essa filha. Ele nunca considerou ela uma irmã. Não é do meu sangue, né? Não é minha irmã de verdade e tal. Era minha irmã, na verdade, né? Quando o pai dele desencarnou e deixou bens, disse para ele para assistir, para cuidar dessa irmã. Só que não. A mãe morreu, o pai morreu. Esse dinheiro que o pai deixou, ele ficou todo para ele e deixou a irmã na miséria. E a vida dessa irmã, ela pediu muito, o nome dela é Ismênia, ela pediu muito, muito mesmo, né? Por favor, não me desampara, não tenho trabalho, não tenho dinheiro próprio. Ele tirou, expulsou ela de casa. Ela então foi trabalhar como copeira numa casa de algumas outras pessoas, né? Teve uma vida muito difícil, se casou com uma pessoa complicada, teve muitos filhos, enfim. Ela realmente sofreu muito da miséria, adoeceu e faleceu. E ele enriqueceu, dobrou esses bens, ganhou bastante dinheiro e tal. Teve filhos, mas ele era uma pessoa difícil de relacionamento, porque ele ficou apegado aos bens materiais. Ele só pensava em bens materiais. Ele ficou obsessivo. E, claro, obsediado. Então, para eu me tornar obsediado, eu primeiro sou e tenho um comportamento obsessivo, de apego. Isso pode ser com dinheiro, isso pode ser com sexo, isso pode ser com poder, isso pode ser com pessoas. Você pode ficar obsessivo com qualquer coisa. Significa que espíritos da nossa condição, nós somos tendentes ao apego. Por isso que a virtude, no nosso nível evolutivo, é a resistência ao apego. Por isso que é resistência ao arrastamento das más paixões. Porque a gente é apaixonado. Apaixonado é apegado. A gente fica ali grudado sem conseguir olhar outra coisa. Bom, o que acontece com ele, então? Ele deixa esse dinheiro para o André Luiz ser médico um dia, veja. E ele tem uma relação maravilhosa com o André Luiz, criança. Então, ele começa a se lembrar dessa relação com o André Luiz. Eu tive um neto. Imagina o André Luiz escutando isso. Eu tive um neto que era o encanto dos meus dias e tal. Então, ele falou amorosamente do André Luiz. É a única relação significativa de afeto desse homem. E aí ele fala do arrependimento, da culpa enorme que ele estava sentindo de ter usurpado o dinheiro da irmã. E de ter enriquecido com isso. E aí, então,
André Luiz fica doido para consolar ele. Não, não fica assim, a vida tem jeito e tal. E aí Calderaro segura ele. Não, deixa ele falar. Que é uma coisa muito importante. O momento de confissão que a gente tem é o primeiro passo da cura. Que é quando eu reconheço os meus deslizes. Santo Agostinho tem um livro lindo chamado Confissões. É o nosso querido da questão 919, que fala sobre o conhecimento de si. Só quando você se dá conta de seus passos é que você tem força para poder dar passos diferentes. Enquanto você fica botando panos quentes nos seus deslizes, você não consegue se curar. Então é preciso ter esse momento de dar-se conta. Não tem um momento que o filho pródigo, ele cai em si mesmo, cair em si mesmo, dar-se conta dos passos, não é para você retraumatizar, é para você se encontrar consigo. Porque sabe o que acontece quando a gente desliza, quando a gente lesa os outros, ou lesa a si mesmo? A gente esquece. Faz de conta que não aconteceu, vida que segue. É isso que o mundo diz para a gente. Não, vamos embora, vida que segue. Segue em frente, segue em frente, segue em frente. Mas espera aí. Pedaços meus estão lá, não se engana com isso. Eu posso até ir vida que segue, mas eu vou assim, né? Eu não vou inteiro para cá. Porque tudo aquilo que a gente faz contrário às leis divinas, eu vou ter que me haver com elas, mas ninguém engana a lei, gente. Então, tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, com os outros, até comigo mesmo, se você lesionou seu corpo porque você se excedeu, você vai ter que se haver com isso, com a lei de conservação. Isso não é punição de ninguém, é só uma questão de causas e consequências, né? Então, a gente não tem o coração em paz enquanto a gente não se ajusta e não se equilibra com os passos deslizantes que a gente deu. Então, Calderaro diz, não, André, fica na sua, deixa o cara se encontrar com ele mesmo. Está 40 anos no mundo espiritual, segurando lama como se fosse dinheiro. Você quer retirar ele desse momento? Porque só quando ele vai se dar conta desse deslize é que ele vai conseguir se desgrudar da lama. E aí é que acontece uma coisa linda. Ele se confessa, fala de todo o crime que ele cometeu em relação à irmã, que ele achava que não era digna de receber os bens do pai. Uma criança ferida danada, para quem conhece a Joana de Anjos, é criança ferida, né? Ela não tem o mesmo direito que eu, né? E aí o que acontece? Quando ele acaba essa confissão, aí o André chega para ele e diz, primeiro o André dá uma maciada assim, fala para ele como se não fosse o neto, né? Explica para ele que ele já desencarnou, explica para ele que agora é hora dele fazer diferente, explica que agora ele vai se tratar, dá uma explicada do que vai acontecer com ele, tá? Não sei o quê. E aí, quando ele começa a recontar a história dele com o André, aí o André se derrete bastante, se aproxima e diz, vovô, você não me reconhece? Eu sou o André. Só que esse senhor, esse vovô Cláudio, ele até fala, vovô Cláudio, o senhor não me reconhece? O que acontece? Como ele está num processo obsessivo, ele não tem as suas faculdades mentais em equilíbrio. Então, ele lembra e deslembra. Lembra e esquece. Lembra e fica com frases desconexas. Então, ele se deixa ficar um pouquinho no colo do André, né? O André envolve ele nos braços. E aí, então, quem chega é a irmã Cipriana para ajudar. E aí, então, se entende por que o André Luiz foi levado nesse lugar. Porque um laço de afeto. Olha, gente, é tão bonito a gente pensar. Nenhum de nós está abandonado no mundo espiritual. Nenhum de nós. Você pode ser o pior criminoso desse mundo. Há sempre alguém. Alguém. Alguém que um dia você teve alguma relação de afeto. Esse alguém vai estar lá por você, por nós. Nesse caso do vovô Cláudio, foi um neto. Eu que sou vó, hein? Já estou aqui fazendo minha poupança. Então, o que a gente fizer de bem para alguém, um gesto de amor, um gesto de afeto, marca o coração. Em algum lugar isso será o seu quinhão, a sua possibilidade de redenção. Essa foi a única relação que puderam contar no mundo espiritual para ajudar
na recuperação desse espírito. Mas veja, tudo começou quando ele, o vovô Cláudio, começou a estranhar aquela história da lama. Mas ele já estava lá, 40 anos na lama. 40 anos para estranhar. Não estamos ficando loucos? Isso não é um pesadelo? Mas espera aí, cadê as outras pessoas? Cadê esposa, filho, mãe? O que aconteceu com todo mundo? Olha como é que a gente pode ficar totalmente distante de si e perdido. Bom, então, chega a irmã Cipriana e diz, então, ele vai precisar agora de uma internação para ser tratado. Aproximadamente uns 2 anos para recuperar suas faculdades mentais. Eu acho até pouco, diante de 40. Né? Mas no mundo espiritual, o tempo é diferente, não é? E aí o que é que acontece de interessante? Aí Cipriana vai explicando, e André Luiz, claro, né, vai mostrando e contando para a gente, que na próxima reencarnação do vovô Cláudio vão precisar de 2 eixos. A reconciliação com a Ismênia, um ajuste com a Ismênia, e a relação dele com o dinheiro. Como vai ser? Vai precisar trabalhar muito, todo o dinheiro vai ser difícil. Ele vai passar por muitas experiências difíceis na área financeira. Aí corta parênteses. Quando a gente está passando por situações financeiras, a gente fica assim, não entendo por quê. Por que eu estou passando por essa restrição? Todos nós temos restrição em alguma área, gente. Ou é no dinheiro, é no sexo, é no poder. São os nossos assuntos de deslize. É no afeto? É na família? É na relação amorosa? É no dinheiro? É na saúde corporal? Onde você deslizou é onde tem restrição. Porque você vai ter que fazer um processo de reeducação. É igual a pessoa que chegou à obesidade mórbida. Ela vai precisar de reeducação alimentar, que passa pela restrição. Não há a possibilidade de a gente se curar mantendo os mesmos comportamentos repetidos e obsessivos. Não tem jeito. Isso não é punição, isso não é castigo, não é karma. É educação, é terapêutica, é aprendizado. E aí, então, voltando para lá, que é o bacana que eu gosto dessa história. Aí, então, Cipriana fala isso com André, capítulo seguinte do Mundo Maior. Eles vão procurar essa Ismênia, essa irmã que foi lesada. Bom, e tem que acontecer a aproximação desse vovô Cláudio com a sua irmã. Será que ela está encarnada? Será que ela está desencarnada? Onde será que ela está? Procuram ela. Quem é ela hoje? Passado todo esse tempo que ela desencarnou, desde que ela desencarnou, que foi um maior tempão, ela desencarnou bem antes dele. Ele ainda passou 40 anos na lama, imagina quanto tempo tem que eles não se encontram. Bom, onde é que estava ela? Ela hoje é a bisneta daquela. Olha que interessante. Ela reencarnou bisneta desse mesmo, estão entendendo? Aquela Ismênia teve uma filha, que teve uma filha e nasceu ela. De novo. Tiram ela, dormindo, para lá encontrar com o vovô Cláudio. O irmão que já está arrependidão, né? Aí traz a Ismênia, mas primeiro dá uma conversinha com ela. Então, Ismênia, eu não sei como é que é o nome dela atual, vamos chamar de Ismênia para a gente saber quem é. Então, Ismênia, aí, que tipo de ajuda você está precisando? Ela é muito humilde. Poxa, eu tenho um noivo, mas ele é pedreiro, tem muito pouca condição financeira e tal. Nós gostaríamos muito de casar, de ter filhos. Já está ficando interessante. Ter filhos, mas nós não temos condição. Não, mas a gente vai ajudar. Não, mas isso é tranquilo para a gente te ajudar. Então, acalmam ela. Bom, então, a gente te ajuda e tal, mas a gente queria te levar para um encontro e tal, e não sei o quê. Tá bom. Levaram a Ismênia para encontrar o vovô Cláudio, o irmão que lesou. Quando encontra, ele reconhece ela imediatamente. Ela, não. Ela olha para ele, tem compaixão por ele e tal, mas não é assim, que bom ver você, que raiva ver você. Ela ficou um pouco sem compreender. Aí a Cipriana vai fazendo uma regressão com ela. Você não tem
uma história na sua família, de uma irmã que foi lesada por um irmão, que foi expulsa de casa. Ah, sim, tem a minha bisavó, minha mãe contava essa história. Ah, que mais você sabe dessa história? E aí vai perguntando, e ela vai se aproximando, e aí ela se lembra da encarnação que ela era irmã do Cláudio. E ele pede perdão a ela. E ele pede a ela uma nova chance. E ela, que tinha um coração simples, ela aceita. Aceita e se propõe a ser mãe dele na encarnação seguinte. Nessa encarnação mesmo, que é a encarnação seguinte para ele. Ela volta para o corpo. E ela então vai se casar com esse pedreiro. E o filho dela será o vovô Cláudio. Então, veja como é que é a estratégia da espiritualidade maior para curar as nossas relações lesivas. É na reencarnação sucessiva em que acontece uma ruptura das lesões e a possibilidade de reconstruir. Vamos imaginar esse filho, como é que vai ser? Sabe o que vai acontecer? Esse filho vai usar todo o seu dinheiro para sustentar essa mãe. Não é incrível? Incrível. Então, quando a gente olha as nossas histórias, e a gente fica vendo umas coisas estranhas nas nossas histórias, mas por que será que é desse jeito? Por que será daquele jeito? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições. Há uma parte das nossas aflições que a resposta não está aqui. A resposta está na nossa memória e no nosso coração. Graças a Deus a gente tem o esquecimento do passado, porque aí os deslizes não precisam vir ao vivo e a cores, mas nós temos o registro afetivo desses deslizes. Então, como é que a gente pode sair das repetições? Vamos começar a identificá-las, a estranhar. Uma das coisas mais vigorosas da repetição é o isolamento, que foi o que o avô do André Luiz contou. Cadê os outros? Eu só estou aqui entre pessoas que pensam a mesma coisa que eu. Então, nós precisamos começar a refazer, começar a se lembrar de lugares, comportamentos, sentimentos, sensações que a gente anda repetindo. Quais serão esses movimentos que eu repito? Comportamentos, modo de ser e de conviver, que eu estou com dificuldade de estranhar e de fazer diferente. Então, a gente agora já pode começar essa viagem. E a gente também pode se lembrar que tudo aquilo que a gente não resolveu, e a gente não vai resolver tudo ao mesmo tempo mesmo, tudo aquilo que a gente não resolveu numa existência, na próxima nós vamos resolver. Mas quanto mais a gente demora para começar, mais crônico aquilo se torna. Então, quando eu recebo pessoas na nossa casa espírita, eu fico impressionada com a cronicidade dos problemas. Quando elas chegam na nossa casa espírita, os problemas estão gigantes, enormes. A pessoa demorou demais para procurar ajuda. Eu só posso imaginar que a gente demora demais para procurar ajuda, porque a gente tem alguma fantasia que o problema vai se resolver sozinho. Porque a gente vai procrastinando a ajuda. Procrastina, não procura já. Espera o dente cariar para ir no dentista, sabe? Não faz revisão. Nós temos pouca cultura da prevenção. Assim como a gente precisa de uma saúde física preventiva, a gente precisa de uma saúde moral que também seja preventiva. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, vamos cuidar dos nossos pensamentos. Você tem muitos pensamentos negativos, está na hora de você higienizar isso. Você tem muitos pensamentos que te levam para o mau humor, para a irritação. Você não acha esquisito que de determinados dias, determinadas horas, determinados momentos, você sempre apresenta o mesmo humor? Você não acha isso estranho? Você precisa começar a achar estranho. Se você não estranhar, não tem como a espiritualidade maior te ajudar. Foi a partir do estranhamento que o vovô Cláudio teve ajuda. E sempre haverá um netinho amoroso, alguém afetivo, à espera do nosso despertar. E é isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil para vocês. E amanhã a gente se encontra novamente. Muito obrigada.